Então, irmãos, bom dia. Bom dia. Então, o tema do nosso renascer: se creres, verás a glória de Deus. Vamos ler juntos? Vamos lá. Se creres. Esse trecho é um trecho do Evangelho de São João que nós vamos aprofundar. E eu vou explicar exatamente o contexto onde essa palavra foi dita por Jesus. E aqui, ela já é bem interessante, porque diz assim: tu verás a glória de Deus se você crer. Só para eu ter uma ideia, quem aqui no ginásio, no Renascer, quem aqui que nos acompanha pela internet, que está sendo transmitido pela internet, quem aqui quer ver a glória de Deus, levanta a mão. Quem quer ver muito a glória de Deus, levanta as duas mãos. Ok. Quem crê que é possível ver a glória de Deus, experimentar a glória de Deus, nestes dias de renascer, levanta a mão. Ou seja, nós precisamos da fé para poder ver a glória de Deus. Talvez você pense assim: Carmadélio, eu vim para o Renascer, mas eu nem sei se eu tenho tanta fé assim. Eu fui convidado por alguém, uma pessoa da minha família, ou minha namorada, meu namorado, um vizinho, um parente, meu pai, alguém que me quer bem, porque disse que seria um carnaval diferente, uma alegria que não termina na quarta-feira de cinzas. Na realidade, eu estou com a fé emprestada dessa pessoa que me chamou. Eu vejo que ele tem muito mais fé do que eu. Aí eu peguei empréstimo da fé dele e vim para cá, para o Renascer. Eu vejo que ele reza bacana, eu vejo que ele canta, eu observo o que ele faz, mas ainda para mim está tudo ainda muito distante. Mas você sabe, eu queria dizer para você que está vindo para o Renascer pela primeira vez, e para você que nos acompanha pela internet, que só o fato de você estar aqui conosco, neste momento, nos acompanhando, significa que você já tem fé. Talvez você não tenha toda a fé que você gostaria de ter. Talvez você seja capaz de dizer: eu gostaria de ter mais fé. Mas na realidade, todos nós gostaríamos de ter mais fé. Há um trecho no Evangelho que Jesus pergunta para o discípulo: você crê? E o discípulo diz: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Ou seja, mesmo para nós que achamos que já temos uma fé maior do que outros, na realidade, todos nós precisamos crescer na fé. Tanto aquele que está vindo pela primeira vez aqui no Renascer, que está nos acompanhando na sua casa pela internet, como nós que já caminhamos há um certo tempo, que também precisamos desta renovação na nossa fé. Por isso, nós vamos ler o trecho que está no Evangelho de São João, capítulo 11, que fala da ressurreição de Lázaro, ok? Se você trouxe a sua Bíblia, você pode abrir no capítulo 11. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode, pela internet, coloca lá no Google, João capítulo 11, que aparece o capítulo todo, e pelo celular, você vai poder acompanhar toda a leitura que nós vamos fazer aqui do Evangelho. Esse trecho aqui, esse capítulo aqui é um capítulo muito especial, porque vai nos ajudar a entender melhor a relação da fé com a glória de Deus. Aliás, você saberia dizer o que é a glória de Deus? O que é a glória de Deus? Você sabe qual é a definição da glória de Deus? Olha para cá. A definição da glória de Deus é a manifestação de sua presença. Ou seja, quando nós falamos de glória de Deus, nós estamos falando da manifestação de sua presença, que é o que nós vamos ver aqui no capítulo 11 do Evangelho de São João. Acompanhe comigo.
Prestem bem atenção, é um capítulo um pouco longo, mas a gente precisa acompanhar para entender bem toda a mensagem que precisamos passar para vocês. Versículo 1. Havia um doente, Lázaro, de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que ungira o Senhor com bálsamo e lhe enxugara os pés com os cabelos. Seu irmão, Lázaro, se achava doente. As duas irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. A essa notícia, Jesus disse: essa doença não é mortal, mas para a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho de Deus. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro. Quando soube que este estava doente, permaneceu ainda 2 dias no lugar que se encontrava. Só depois disse aos discípulos: vamos outra vez à Judeia. Seus discípulos disseram-lhe: Rabi, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te, e vais outra vez para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém caminha durante o dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha à noite, tropeça, porque a luz não está nele. Depois disse isso e depois acrescentou: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Os discípulos responderam: Senhor, se ele está dormindo, se salvará. Jesus, porém, falara de sua morte, e eles julgaram que falasse do repouso do sono. Então Jesus lhes falou claramente: Lázaro morreu. Por vossa causa, alegro-me de não ter estado lá, para que creais. Olha aqui a fé chegando. Mas vamos para junto dele. Tomé, chamado Dídimo, disse então aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Betânia ficava perto de Jerusalém, a uns 15 estádios. Muitos judeus vieram até Marta e Maria para as consolar da perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus chegara, saiu ao seu encontro. Maria, porém, continuava sentada em casa. Então disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora eu sei que tudo que pedires a Deus, Ele te concederá. E disse-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Sei, disse Maria, que ressuscitará na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive, crê em mim, jamais morrerá. Crês nisto? Disse ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que vem ao mundo. Tendo dito isso, afastou-se e chamou sua irmã Maria, dizendo baixinho: o mestre está aí e te chama. Esta, ouvindo isto, ergueu-se logo e foi ao seu encontro. Jesus não entrara ainda no povoado, mas estava no lugar em que Marta o fora encontrar. Quando os judeus que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram-na levantar rapidamente e sair, acompanharam-na, julgando que fosse ao sepulcro para ir chorar.
Chegando ao lugar onde Jesus estava, Maria, vendo-o, prostou-se a seus pés e lhe disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os judeus que a acompanhavam, comoveu-se interiormente e ficou conturbado. E perguntou: Onde o colocastes? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Esse é o menor versículo da Bíblia. Diziam então os judeus: Vede como ele o amava. Alguns deles disseram: Esse que abriu os olhos do cego não poderia ter feito com que ele não morresse? Comoveu-se de novo Jesus e dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra sobreposta. Disse Jesus: Retirai a pedra. Marta, a irmã do morto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, é o 4º dia. Disse-lhe Jesus, aí vem a frase, atenção. Disse-lhe Jesus: Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Vamos repetir juntos. Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Só vocês. Não te disse, se creres. Retiraram então a pedra. Jesus ergueu os olhos para o alto e disse: Pai, dou-te graças porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas digo isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que me enviaste. Tendo dito isto, gritou em voz alta: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, com os pés e mãos enfaixados, e com o rosto recoberto com um sudário. Jesus lhe disse: Desatai-o e deixai-o ir. Palavra da salvação. Glória, vamos aplaudir a palavra de Deus, que foi proclamada. Uma das coisas mais lindas que esta palavra traz para nós, é uma compreensão surpreendente, de quão Deus é próximo da vida de cada um de nós. Vocês sabem que a crença em Deus é uma crença que ultrapassa a história. Todos os povos, para onde você se virar, você vai encontrar povos, mesmo os povos mais antigos, os indígenas, os aborígenes. Para onde você se virar, você vai encontrar povos antigos que acreditavam em divindades, os astecas, os maias. A gente sabe disso pela história. Ou seja, a crença em Deus é um elemento constitutivo da nossa estrutura humana. Todo ser humano tem uma necessidade profunda de acreditar em Deus, mesmo que não saiba disto. Esta é a razão que a gente entende porque as pessoas andam criando os deuses que não existem, porque no fundo elas procuram este Deus que está em algum lugar que elas ainda não encontraram, mas que elas desejam encontrar. Uma das grandes diferenças do cristianismo para todas
as outras religiões, qualquer uma que você pensar, é que o cristianismo trouxe a revelação trouxe a revelação de um Deus próximo, de um Deus presente, de um Deus que quis ficar tão perto de nós, que se encarnou e viveu como nós nesta terra, experimentando a nossa alegria, conhecendo a nossa tristeza.
tristeza, experimentando aquilo que é próprio da vida e sinalizando que Ele era o caminho para a vida de cada um de nós. Nós vemos isso de maneira muito clara neste capítulo 11 de São João. Primeiro porque Lázaro estava doente. Nós que somos católicos, nós que cremos, a gente sabe que Deus é aquele que cura, sim ou não? Deus é aquele que cura, sim ou não? No entanto, Lázaro estava doente. Às vezes a gente tem a seguinte impressão: olha, quando eu acreditar em Deus, a minha vida vai ser uma grande bênção e nada de ruim vai acontecer comigo. Tudo vai dar certo. E às vezes a gente até pensa assim: nem mesmo doença, Deus me protege de tudo, tudo vai dar certo no final, Deus é bom. E isso é verdade. Deus é bom e Deus nos protege. No entanto, a gente vai percebendo, e as Sagradas Escrituras salientam isto, que Jesus conviveu com a realidade humana com uma tranquilidade, com uma serenidade, nunca negando aquilo que é próprio da vida humana. Por exemplo, a doença. Jesus era aquele, e é aquele que poderia dizer: doentes de todo o mundo sejam curados, e todos os doentes do mundo serem curados. Isso me chama muita atenção, por exemplo, em relação aos leprosos. Haviam muitos leprosos que eram curados por Jesus, mas nem todos os leprosos do tempo de Jesus foram curados. Para alguns, Jesus chegou como aquele que cura, para outros, Jesus não curou. O que a gente consegue perceber? Que a nossa crença em Deus não nos rouba da vida, que a nossa crença em Deus não cria uma qualidade especial de vida, como se nós fôssemos melhores do que os outros, ou como se a dor ou o sofrimento também não nos atingisse. Nós experimentamos em nossa própria vida que isto acontece, mesmo com fé, mesmo acreditando, mesmo rezando o texto todos os dias, mesmo indo para a missa, mesmo frequentando comunidades, mesmo frequentando grupo de oração, mesmo indo para a paróquia, nós experimentamos de nossa própria carne a presença daquilo que nos faz ser humanos, inclusive a doença. Então Lázaro estava doente. Ele poderia muito bem não ficar doente, mas ele estava doente. As irmãs de Lázaro, Marta e Maria, sabendo que Jesus era louco por Lázaro, porque diz a palavra que Jesus amava muito Maria, Marta e Lázaro. Claro, Jesus ama a todos, mas a palavra faz questão de salientar que Marta, Maria e Lázaro eram de maneira muito particular amados por Jesus. Aí as irmãs mandam o seguinte recado para Jesus: olha, por favor, diga para Jesus que Lázaro está doente. Quando elas mandaram este aviso, Lázaro ainda não havia morrido. Qual era a esperança de Marta e Maria? Elas sabiam que Jesus podia dizer de onde ele estava: Lázaro, ser curado. Elas sabiam que Jesus não precisava fisicamente ir até Betânia, que é a cidade onde ela estava, para curar Lázaro. À distância Jesus podia curar. Elas sabiam disto. Só que Jesus, diz aqui, nós vimos no trecho que nós lemos, Jesus soube, porém, versículo 6, quando soube que este se achava doente, permaneceu ainda 2 dias no lugar que se encontrava. Olha como é que aconteceu. Jesus, quando soube que Lázaro estava doente, ao invés de curá-lo instantaneamente, e ao invés de ir na direção de Betânia, Jesus deixou passar 2 dias sem fazer nada. Aí você pensa no coração de Marta e Maria. Lázaro estava doente, mas ele começou a piorar, porque quando elas mandaram o recado, ele só estava doente. Só que depois ele morreu. E aí elas mandaram outro recado para Jesus: ele morreu. Cadê você? Talvez não tenham dito isto, não está escrito isto, mas Marta e Maria provavelmente ficaram até decepcionados. Espera aí, Jesus não é aquele que cura, Jesus não é aquele que liberta, nós não somos tão amados por Ele, como é que Ele permitiu que nosso irmão morresse? Provavelmente elas devem ter pensado isso. É o que nós pensamos quando a dor, quando o sofrimento, quando aquilo que nós não compreendemos nos atinge. Porque a despeito da fé que temos em Jesus Cristo, todos nós temos a experiência da dor, do sofrimento e de situações que nós não entendemos.
Todos nós vamos ter no final da vida, se Deus quiser no céu, uma conversa com Jesus para dizer: Senhor, me explica melhor aquela situação, porque até hoje eu não entendi. Eu confiei pela fé que era a tua vontade, mas até hoje eu não entendi. Isto é humano. Nós temos sim esse espaço de dúvida. Só que por que foi que Jesus esperou 2 dias? Ele diz aqui na palavra, a partir do versículo 11, Jesus diz: nosso irmão, nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Repare que os discípulos não perceberam que Jesus estava falando que ele tinha morrido. Na realidade, as irmãs nem mandaram dizer para Jesus que Lázaro havia morrido. Jesus sabia que ele havia morrido. Aliás, Jesus sabia que aqueles 2 dias seriam os dias suficientes para ele morrer, para Lázaro morrer. Jesus sabia. Então Jesus disse: agora chegou a hora. Ele morreu. Os discípulos pensavam que ele estava falando que estava dormindo, só que não. Jesus fala no versículo 14: Lázaro morreu. E aí Jesus dá o sentido. Olha que interessante. Por vossa causa, a causa de quem? Dos discípulos que acompanhavam Cristo, alegro-me de não ter estado lado para que creais. Os discípulos devem ter ficado assim, bolados. Espera aí, Jesus se alegra porque a gente não estava com ele? Eu não estou entendendo o que é que ele quer mostrar. Jesus estava dizendo: eu quero que vocês tenham mais fé em mim. Era isso que Jesus estava dizendo. Eu quero que vocês creiam. Mas a gente vê que os discípulos não entendiam muito bem. Você vê que no versículo aqui, no versículo, final do versículo 16, perdão, Tomé, chamado Dízimo, diz aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Quer dizer, Tomé aqui voou, né? Tomé assim, não entendeu nada. Vamos lá para morrer com ele. Mas como eles confiavam em Jesus, bora, vamos seguir o caminho. Ao chegar, olha que interessante, Jesus encontrou Lázaro já sepultado 4 dias. Jesus sabia que ele tinha morrido há 4 dias. Marta e Maria estavam sofrendo pela perda do irmão. A gente vê aqui que Marta foi ao encontro de Jesus, né? Está aqui. Muitos judeus vieram até Marta e Maria para consolar pela perda do irmão. Vocês reparem, 4 dias após a morte ainda havia luto. No mundo ocidental, por exemplo, em nosso caso aqui, quando uma pessoa morre, claro, há toda uma frequência, os amigos, os parentes acompanham o féretro, acompanham o sepultamento. Depois que o morto é enterrado, a gente volta para casa. Fica a dor, fica a saudade dos familiares mais próximos e o tempo vai passando. Mas naquele tempo, uma celebração, tanto de casamento como de morte, era uma celebração, né, se é que podemos falar assim, onde a população, onde o povo, os amigos participavam. Então 4 dias depois, Marta e Maria ainda estavam sendo consoladas pelos judeus, pelos amigos, pela morte do seu irmão. Eles foram se encontrar, Marta foi se encontrar com Jesus. Chegando onde Jesus estava, versículo 32, Maria, vendo, aqui já é Maria, perdão que eu me enganei, versículo 21. Então disse Marta a Jesus. Quando Marta que soube que Jesus estava chegando, Marta foi ao encontro de Jesus. Olha a primeira frase que Marta diz para Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A gente percebe nessa frase a decepção de Marta. É como se ela quisesse dizer assim: mas Senhor, por que você deixou que ele morresse? Nós já vimos você fazer tanto milagre, por que você deixou ele morrer? Se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Havia uma certa até acusação, de certa forma, leve. Se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Marta estava sofrendo pela morte do seu irmão. E aí, Jesus diz, mas ela ao mesmo tempo sinaliza esperança. Mas ainda agora sei que tudo que pedires a Deus, Ele te concederá. Ela acreditava, mas assim ainda 4 dias, né? A gente vê lá na frente que ela vai dizer: Senhor, já fazem 4 dias, né? Aí Jesus diz assim: teu irmão ressuscitará. Maria diz, Marta, né? Sei disto, que ressuscitará na ressurreição do último dia. Ela se referia à ressurreição final dos mortos, que o Antigo Testamento se referia. Ela não imaginava que era naquele momento. Aí Jesus dá uma afirmação maravilhosa: atenção, eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Levanta a mão aqui quem crer em Jesus Cristo.
Baixa. Levanta a mão aqui, quem vai morrer um dia? Tem alguns que não. Baixa. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, levanta a mão, quem vai viver? Viverá. Isto é fé. Isto é fé. Continua Jesus, disse ela, versículo 27, sim Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, Filho de Deus. Aqui, atenção, aqui Marta faz uma proclamação da divindade de Jesus Cristo. Jesus não foi apenas um grande homem, Jesus não foi apenas um vulto histórico, Jesus não foi apenas um homem que fazia sinais e milagres. Jesus é o próprio Deus encarnado. Jesus não foi apenas alguém muito importante. Tem pessoas que não acreditam que Jesus é Deus. Tem pessoas que acreditam que Jesus é similar a todos os outros deuses, entre aspas, que existem por aí. Não, Jesus é Deus. Deus Todo-Poderoso, que tudo pode fazer, que tudo pode operar na vida de cada um de nós. E Ele prova aqui, nesse capítulo, em toda a Bíblia, em todo o Novo Testamento, que Ele é este Deus que tudo pode. Continuando. Sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que vem ao mundo. Tendo dito isto, afastou-se e chamou sua irmã Maria. Maria fez a mesma coisa, versículo 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava, agora já é Maria, não é Marta, vendo-o, prostou-se a seus pés e lhe disse, mais uma vez a lamentação, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Gente, só me lembro da gente. Todos nós temos essa lamentação com Deus, muitas vezes. Senhor, se estivesse aqui, meu pai não teria morrido. Senhor, se estivesse aqui, eu não teria adoecido. Senhor, se estivesse aqui, eu não teria falido. Senhor, se não estivesse aqui, eu não teria perdido o meu casamento. Senhor, se tu não estivesse aqui, e a gente tem sempre uma frasezinha de reclamação, de que se Deus estivesse ali, nada daquilo teria acontecido. Se Deus estivesse aqui, meu filho não teria morrido, meu filho não teria adoecido. A gente acha que é assim, se Deus está comigo, então nada vai acontecer comigo. E é verdade, Deus nos protege, mas é interessante a gente perceber nessa passagem bíblica, que Deus tem um propósito, e que Deus tira do mal, inclusive, um bem. Santo Agostinho diz que Deus não permitiria o mal, se não retirasse daquele mal um bem maior para a vida de cada um de nós. Muitas vezes nós vivemos uma fé um pouco infantil, no sentido da gente não estar preparado para viver também as dores, os sofrimentos e aquilo que é próprio da realidade humana. Nós sofremos porque somos humanos, há dor na nossa vida, há sofrimento em nossa vida, muitas vezes nós temos desesperanças, e às vezes temos até incredulidade, às vezes até, com Deus a gente fica brigando, Senhor, se você não fizer isso, eu vou deixar de ir para a igreja, se você não me der isso, eu vou deixar de frequentar a missa, e alguns até querem comprar Deus, Senhor, se você fizer isso, eu lhe dou isso, vou fazer uma promessa, se você me der, eu faço isso. Aí quando Deus não dá, a pessoa fica chateada com Deus. Como é que pode? O povo diz que Deus ama a gente, mas eu já pedi não sei quantas vezes isso, Ele não me dá. E a gente vê por esse trecho aqui, que Deus tem um propósito. Atenção, inclusive, ou talvez, principalmente para aquilo que você não entende.
Levanta a mão aqui, sinceramente, quem pode dizer assim: Carmadelo, na minha vida tem fatos que eu nunca entendi. Levanta a mão, quem tem essa experiência? Todos nós temos. Isso é humano. Ao mesmo tempo, levanta a mão quem crê em Deus aqui. Reparam, é possível conviver a fé com a sensação de não compreender. Não são coisas que são antagônicas, é possível a convivência. Agora, o que é que me faz atenção? Dar sentido a ver com outro olhar aquilo que eu não consigo entender. Está dado. Se você não souber, eu vou parar a pregação aqui, porque eu vou ficar com vergonha. São duas letras. A fé. O que é que faz eu dar um sentido àquilo que eu não entendo? Mais alto, é a fé que dá sentido àquilo que eu não estou entendendo. Foi assim que Jesus fez com Marta e Maria. Maria reclamou, como a gente faz também. Se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus diz assim: onde é que ele está? Olha só, Jesus dessa vez não disse nada para ela, no sentido, eu sou ressurreição. Bora resolver logo isso. Onde é que ele está? Responderam-lhe: Senhor, vem ver. Aqui nesse versículo 35, gente, aí é devastador. Presta atenção, olha para mim. A Bíblia diz que Jesus chorou. O que é que significa que Jesus chorou? Espera aí, olha para mim. Ele sabia que Lázaro ia ser ressuscitado. Mas por que que ele chorou? Se ele já tinha no coração dele a alegria da ressurreição de Lázaro. Ele podia estar vivendo no futuro da ressurreição que ia acontecer daqui a pouco. Mas ele chorou. Sabe por que que Jesus chorou? Olha para mim. Porque ele chora com os que choram. Jesus não é indiferente à sua dor. Jesus não é indiferente ao seu sofrimento. Jesus não é indiferente àquele pedido que você já faz anos e anos e parece que ele não escuta. Jesus não é diferente àquilo que você clama no silêncio do seu quarto, com porta fechada, de joelhos, no seu colchão, chorando. Jesus não é indiferente àquilo que só você sabe dentro do seu coração e que ninguém mais sabe, que você não tem coragem de falar com ninguém. Jesus chorou porque ele sabe o que é ser como nós somos, sabe o que é ser humano. Ele sabe o que é carregar a dor, o que é carregar o sofrimento. Ele sabe o peso da morte. É muito lindo esse versículo. Porque, meu Deus, ele chorou. Quer dizer que ele não é indiferente. Outro momento que Jesus chorou, vocês conhecem? Quando Jesus chegou para Jerusalém, do alto monte que via Jerusalém mais embaixo, diz a Bíblia, no outro trecho, que Jesus olhou para Jerusalém e disse assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar os teus filhos como uma galinha junta debaixo de suas asas os seus pintinhos, e vós não me ouvistes. Depois que Jesus diz isto, ele chora. Talvez Jesus diga isso para o mundo. Quantas vezes mundo, quantas vezes sociedade brasileira, quantas vezes cidade de Fortaleza, quantas vezes a sua cidade que nos acompanha pela internet, quantas vezes para a sua família, ou talvez para você mesmo, para mim mesmo, Jesus tenha dito: quantas vezes eu quis juntar os teus pintinhos debaixo das asas, como uma galinha junta os seus pintinhos, e tu não me ouvistes. E Jesus chorou sobre Jerusalém, e talvez Jesus chore também nas vezes que nós não ouvimos quando Ele nos fala. Levanta a mão aqui quem já fez ouvido de mercador em coisas que Deus pediu e você não fez. Jesus chorou. Jesus chorou. Continuando. Versículo 36. Atenção. Os judeus diziam assim: vejam como ele amava. Mas olha aqui, olha para cá. Olha a tentação. A conversa dos judeus. Olha.
Mas me diz uma coisa, esse que faz tanto milagre, ele não poderia ter evitado que esse homem morresse? Está aqui, está no versículo 37, alguns deles disseram, esse que abriu os olhos do cego, não poderia ter feito com que ele não morresse? É uma pergunta, entenda, justa, faz sentido, só que a intenção dos judeus era uma intenção maligna, não era uma intenção de uma dúvida normal, de uma dúvida justa. Eles queriam, na realidade, colocar para baixo o próprio Cristo, como que gerando incredulidade para as pessoas. Espera aí, cara, ele não abriu os olhos do cego, não custa nada ele ter evitado que esse homem morresse, jogando dúvida no coração daqueles que estavam ali perto. Jesus, a gente vê que Jesus não respondeu nada. Depois chegou, versículo 39, Jesus chegou no local, era uma gruta com uma pedra sobreposta, disse Jesus, retirai a pedra. Marta, a irmã do morto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, é o 4º dia. Não te disse, Jesus responde, que se creres verás a glória de Deus, ou seja, atenção, a glória de Deus se manifesta exatamente nas situações que, humanamente falando, você olha para ela e diz, Senhor, já são 4 dias, já cheira mal. Todos nós temos em nossa vida cadáveres, e entendam o simbolismo que eu estou colocando aqui. Nós temos cadáveres que já cheiram mal há 4 dias ou há muitos anos, e que nós não acreditamos mais que Jesus seja capaz de ressuscitar. Um cadáver pode ser a morte de um pai emocionalmente, afetivamente. O cadáver pode ser a desistência de abraçar o seu estado de vida. O cadáver pode ser a perda da esperança de acreditar em Deus, porque você nunca entendeu o sofrimento do seu filho. Cada um de nós podemos ter os nossos cadáveres. E talvez, aqui mesmo no Renascer, você ouvindo pessoas falarem de Deus, de Jesus Cristo, de que Deus nos ama, de que Deus quer o nosso bem. Aí você diga, se Ele quer o meu bem, por que Ele permitiu que isso acontecesse? Por que Ele permitiu que isso acontecesse? Se Ele me ama tanto, por que Ele permitiu que isso acontecesse? É um cadáver. E você talvez não tenha mais esperança, mas atenção, se creres verás a glória de Deus. O que é que atrai a glória de Deus? É a fé. Foi o que Marta e Maria, repare que no começo elas não tinham, elas duvidavam, já caminhando para o nosso final, retiraram então a pedra, Jesus ergueu os olhos para o alto e disse, aí lindo, atenção, olha que oração linda, Pai, dou-te graças porque me ouves, eu sabia que sempre me ouves, mas digo isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que me enviaste. Tendo dito isto, gritou em voz alta, Lázaro, vem para fora. O morto saiu com os pés e mãos enfaixados, e com o rosto recoberto com um sudário. Jesus lhe disse, desatai-o e deixai-o ir. Interessante a gente ver aqui, Jesus faz uma oração vocal, não mental, ele fala, para que todos ouçam a oração que ele faz ao Pai. Ele não faz a oração para dizer assim, olha como eu tenho fé. Não, ele faz essa oração vocal para que todos pudessem ouvir que ele era o enviado do Pai e que de fato o Pai ouvia, porque atenção, ressuscitar morto, só Deus é capaz de fazer. E ressuscitar depois de 4 dias, só Deus. Como disse Marta, Senhor, já cheira mal. Jesus então faz essa oração em voz alta e, sem dúvida nenhuma, pede para tirar a pedra. Eu vou já mostrar para vocês como é essa pedra. Tiram a pedra e Jesus diz, Lázaro, vem para fora. E aí Jesus ressuscita Lázaro. E a gente vê que Marta, Maria, todo mundo fica estupefato, maravilhado. Inclusive, não sei se vocês sabem, que foi a partir deste milagre que os judeus, então os chefes dos sacerdotes, os fariseus, reuniram um conselho e disseram, que faremos? Esse homem realiza muitos sinais, se o deixarmos assim, todos crerão nele, e os romanos virão destruindo o nosso santo lugar e a nação. Ou seja, foi a partir deste milagre que foi decretada a morte de Jesus, que ele iria ser morto por causa deste sinal poderoso que ele havia feito
de ressuscitar Lázaro. E outra coisa que nos chama a atenção, os judeus, diz aqui nesse trecho, haviam dois tipos de judeus: os que acreditaram naquilo que viram, porque atenção, você ver um morto ressuscitar, cara, é muito forte. Aqueles que viram, eu creio, tu és o Filho, tu és o Cristo de Deus. Nossa, ele ressuscitou morto. Mas atenção, diz a palavra que entre os judeus haviam aqueles que mesmo vendo, estavam mais preocupados consigo do que com a fé. E disseram, vamos matá-lo, porque ele vai corromper o nosso povo, ele fazendo sinais muito fortes. O que é que a gente deduz? Atenção, olha para cá. O fato de eu ver um milagre por si só não me dá fé. Porque a fé não é um projeto meramente humano, onde eu me convenço que é verdade aquilo que eu quero que seja verdade. A fé só funciona, a fé autêntica. Vocês viram aqui no esquete que fala de um caminho, e no esquete se dizia, é a fé que vai nos conduzir. Mas qual fé nós nos referimos? Porque se você sair por aí perguntando quem tem fé, todo mundo tem fé. Tem gente que tem fé em onda, tem gente que tem fé em árvore, tem gente que tem fé em divindades, tem gente que tem fé em tudo. A questão não é apenas ter fé, mas em quem você acredita. No caso aqui de Marta e Maria, por que deu certo com Marta e Maria? Porque eles tiveram fé com Deus, em Deus. Eles não tiveram fé de maneira assim abstrata, para elas. A fé era algo muito concreto. A fé estava, atenção, residindo, olha para cá, isso é muito importante. A fé estava alicerçada nas promessas de quem fazia. E quem fazia promessa? Jesus. Então não é apenas crer, mas crer em Jesus Cristo. E dizer, Senhor, eu creio. Inclusive por causa dos nossos cadáveres, inclusive pelas mortes dos nossos irmãos, simbolicamente falando aqui. Nós temos na nossa vida momentos, e todos nós passamos por momentos difíceis. Eu já passei, você já passou, e ainda passaremos, porque é da vida. Lázaro adoeceu, atenção, Lázaro morreu. Ele foi ressuscitado, mas depois ele morreu. A gente tem que ter essa fé assim, gente, olha, eu creio, Senhor, me ajuda a viver os momentos difíceis, me dá força para os momentos de tribulação. Saiamos desta fé infantil. Se Deus não me der, eu vou me embora. Não é assim. Deus quer o melhor para nós. Santo Irineu diz que a glória de Deus é o homem pleno, é o homem vivo. Jesus quer a nossa profunda felicidade, mas nos quer inteiros. Não uma fé infantil, que qualquer coisa desiste, mas uma fé capaz de lutar nos momentos difíceis e de acreditar quando ninguém mais acredita. Isto é fé. Quando chegam para você e dizem, tu é um trouxa, tu ainda acredita nisto, tu reza há tanto tempo, Caê, tu pediu foi muito, morreu. Tu pediu foi muito, fez promessa, morreu. É assim que dizem as pessoas. E você tem que ter aquele olhar de Marta e Maria, que foram contemplados por essa experiência da ressurreição, e dizer, Senhor, eu creio. Mas como diz o discípulo, mas aumentai a minha fé. Então eu queria que a gente passasse agora um pequeno vídeo de 1 minuto, onde nós vamos ver exatamente isso que nós falamos aqui, onde mostra exatamente esse momento da ressurreição de Lázaro. Eu creio que vai passar. Quem crê? Nós cremos. Vai já passar. Opa, chegou. Ele já está até cheirando mal. Por gentileza, Já está volta morto por isso, há por 4 favor. dias. Marta. Senhor? Senhor? Ele já está até cheirando mal. Já está morto há 4 dias. Marta. Certamente você sabe que isso é o que menos importa. Eu não te falei que se você cresce, veria a glória de Deus. A sua única prioridade neste momento é a fé.
Tiraram a pedra já. Lázaro! Vem pra fora! Ele tá vivo? Senhor, Qual é o Lázaro? Podemos aplaudir. Ministério de Música. Qual é o Lázaro que Jesus diz para você hoje? Vem para fora. Sai deste sepulcro. É a tua depressão, é a tua doença, é a tua desesperança, é a tua vontade de morrer. O que é? O que é que está nesse sepulcro? Jesus está dizendo para você, vem para fora. Porque a palavra Lázaro, não sei se vocês sabem, Lázaro significa aquele que Deus ajuda. Todos nós somos Lázaro. Vamos ficar de pé então. E vamos cantar esta música e fazer um momento de oração. E vamos entregar a Deus os nossos cadáveres. Não é muito agradável, né, falar disso, cadáver, mas atenção. Para ser transformado em vida, precisa estar na morte. Cadáver, aquilo que está morto dentro de nós. Ministério de Música, cantemos. Feche os seus olhos. Você que está nos acompanhando pela internet, feche os seus olhos também. De olhos fechados. Senhor Jesus, a tua palavra fala que você chorou diante da morte de Lázaro, o que enche o nosso coração de consolação, de saber que nós não estamos sozinhos diante das dores, dos sofrimentos, das coisas que nós não compreendemos, que nos acontecem. Você chorou, porque você não é indiferente à dor humana, porque você não é um Deus distante, o El Shaddai, Deus da montanha. Não, tu é Abá, tu é paizinho, tu és o Deus presente, que sabe o que passamos, que sabe o que sentimos, que sabe exatamente o lugar que dói, que só a gente sabe. Ó Senhor, essa experiência da ressurreição de Lázaro enche o nosso coração de esperança, porque nós também temos situações incompreensíveis e que só serão resolvidas pelo milagre. Há muitas situações em nossas vidas, Jesus, que quando alguém fala de ter esperança, a gente responde, mas já está com mau cheiro. Fazem 4 dias. Quantas e quantas vezes pessoas chegam para nós para nos dar uma palavra de ânimo, de esperança, vamos, vamos, e a gente responde como Marta, já está cheirando mal, fazem 4 dias. E Jesus diz para nós, como disse para elas, se creres, verás a glória de Deus. E agora você vai colocar sua mão direita no seu coração, você vai apresentar para Jesus um pedido de um milagre. O que é o milagre? É aquilo que os homens não conseguem fazer, que só Deus é capaz de fazer. Todos nós temos necessidades de milagres, mas talvez haja hoje um milagre especial que Jesus queira realizar na sua vida. Não vale duvidar, porque duvidar é dizer, já cheira mal.
Vale o que diz a palavra: se creres, verás a glória de Deus. Peça agora, no silêncio do seu coração, por este milagre. A cura, a conversão. Tem que ser algo grande, porque é próprio de Deus fazer coisas grandes. Deus é aquele que faz as coisas grandes que os homens não fazem. Ou cantar a lavassi, cantiriri a labachatar a lavashiri, cantar a lavash. Ou labareria dambarare cantar a lavassi. Jesus, nós intercedemos agora por todos nós, por aqueles que nos acompanham também pela internet. Senhor, nós queremos ver a manifestação da Tua presença, da Tua glória. E nós apresentamos, Senhor, as dores e as esperanças dos nossos corações. Nós precisamos de um milagre, Senhor, como Marta e Maria precisaram. Ajuda-nos a esperar o Teu tempo. Marta e Maria não souberam esperar os dias necessários, porque Tu tinha um propósito maior para aquela demora. E talvez em nossa vida haja essa mesma situação. Está demorando muito, nós dizemos. Já faz anos que eu peço, e o Senhor te diz: se creres, verás a glória de Deus. Ore em línguas. Você que ora em línguas, você que não ora, ore do seu jeito, mas peça: Senhor, realiza este sonho em mim, este milagre. Muda meu pai, converte minha mãe, cura meu irmão, seja lá o que for. Tem que ser algo grandioso. Senhor, Tu és o Deus dos milagres. Nós te pedimos aqui neste evento, neste renascer, no ano de 2025, Senhor, que Tu manifeste a Tua glória. Nós temos fé, mas aumentai a nossa fé, Senhor. Opera em nós. Sim, porque nós cremos. Nós queremos ver a Tua glória. Muito obrigado, Senhor. E cantemos o refrão: segura a minha mão. Aqui não é o Teu lugar. É Jesus que diz: segura minha mão. Aqui não é o Teu lugar. É Jesus que diz para ti: segura minha mão. Segura minha mão. Eu vim te levantar. Eu vim. Talvez o milagre seja a sua própria vida. Você deixar as drogas. Segura a tua mão. Eu te levo comigo. E onde eu estiver, em silêncio. Muito obrigado, Senhor, porque Tu renovas em nós a esperança. Sim, Jesus, nós cremos, mas aumentai a nossa fé. Muito obrigado, Jesus, pelo renascer e por estes dias em que Tu irás tirar esta pedra grandiosa que nos esconde neste sepulcro, e pelo poder da Tua ressurreição Tu nos tirará dos lugares onde nós nos escondemos, onde reina a morte, para que Tu tragas para a vida. E como Lázaro, depois de 4 dias, voltou à vida depois da morte, Tu também nos convidas a sair de nossas mortes, de nossos sepulcros, e vir para a vida, porque a glória de Deus é o homem vivo. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja Teu santo nome. Podemos aplaudir o Senhor e dar a Ele todo o louvor, toda a glória, toda a honra, toda a adoração. Muito obrigado, Jesus. Nossa fé está em Ti. Tu és a nossa fé. Vamos dizer isso: Tu és a nossa fé, Senhor. Nós cremos em Ti. Nós cremos que Tu podes agir. Aquilo que para nós é impossível, para Ti é possível. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja Teu nome. Louvado seja Teu nome. Nós vamos colocar aqui no telão um QR Code, onde nós vamos aprofundar aquilo que nós falamos aqui. Você acessando esse QR Code que está aqui, que vai estar espalhado pelo ginásio, você vai ter acesso a um conteúdo de aprofundamento desse tema que foi colocado aqui. Amém? Está aqui o QR Code, com seu celular, você pode fazer a leitura. E nós agradecemos ao Carmadélio pela pregação de hoje de manhã.
Quem se sentiu tocado, agradeçamos e rezemos por ele um Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Vocês. Obrigado, cara.